Bom, pessoal, como vocês sabem, o Consegov é uma junção de escolas e somos da filosofia do juntos somos mais fortes. E justamente por isso, agora para conduzir a próxima parte, o segundo bloco aqui dos nossos painéis da manhã, eu vou convidar o meu colega de Consegov, Roberto Angotti, que é procurador, ele aqui que lidera a Sejur, a escola da PGM. O Roberto, que além de muito ativo nas várias discussões do Consegov, também tem feito um trabalho de enriquecimentos jurídicos aqui dos servidores, a partir de treinamentos focados na área do direito para toda a prefeitura, para além, claro, dos procuradores e das procuradoras. Roberto, por favor, a palavra está com você. Muito obrigado aí pela parceria de longa data. Bom dia, Conrado. Você me ouve bem? Estamos ouvindo. Muito obrigado. Bom, gostaria de começar aqui me identificando. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Roberto Angotti, sou diretor do Sejur e da Escola Superior de Direito Público Municipal da PGM. Sou um homem branco de 52 anos de idade, cabelos raspados, olhos castanhos, visto uma camisa cinza e um blazer preto. Faço a transmissão de um fundo de tela com uma foto do pátio do colégio onde está localizado o Sejur. Bom, como vocês podem ver, a gripe me foi muito oportuna, deu aquela rouquidão dos locutores na voz, né? Só que não. Então, gostaria aqui de começar agradecendo à secretária Marcela Arruda por doar seu precioso tempo para prestigiar esse evento das nossas escolas. Agradecer aos representantes da escola que compõem o Consegov, especialmente aqui a EMASP, nas pessoas do Conrado, da Juliana e da Tatiane, que se empenharam na organização desse evento, e também pela oportunidade de mediar esse precioso painel. Agradeço a todos e todas as palestrantes e aos palestrantes que tanto nos honram com seu conhecimento, e claro, e mais importante, a todos e todas que estão doando aqui seu precioso tempo para participar desse evento. O painel que eu terei a honra de mediar vai tratar do uso da inteligência artificial nas práticas pedagógicas e pesquisa. O que é isso? Bom, como a IA vai poder nos ajudar nos processos de aprendizado e de pesquisa científica, um tema diretamente relacionado com os papéis das escolas de governo e com a formação dos servidores. Eu acho aqui que ninguém duvida que a IA pode nos ajudar no trabalho. Essa, aliás, tem sido a tônica de todos os eventos, ou a grande maioria que a gente tem observado hoje em dia sobre IA. Mas aqui é um pouco diferente, e aí diz respeito exatamente com o papel das escolas de governo. Aqui nós estamos discutindo como a IA, e se é que pode, nos ajudar a aprender, nos ajudar a aprofundar conhecimentos, nos ajudar na pesquisa científica. É essa discussão que a gente quer trazer. Então, é um recorte bastante próprio das escolas de governo, que são as responsáveis pela formação dos servidores e das pessoas em geral. Muitas vezes os cursos também são abertos à população, como é o caso da nossa pós-graduação, que, se tudo der certo, deve iniciar no próximo semestre. Bom, então a nossa discussão é sobre isso. No nosso estudo, na nossa formação, como a inteligência artificial pode nos ajudar e mais, como é possível fazer isso de forma ética e adequada, sem comprometer o processo de ensino-aprendizagem. É isso, né, gente? A gente precisa entender que hoje os alunos têm um recurso que é a inteligência artificial para fazer um trabalho, se for preciso, né? Então, é toda essa discussão, mas não é só isso. Aí a nossa palestrante vai aprofundar os temas e nós vamos debater juntos, mas é sobre isso que estamos tratando. E, para tanto, nós trouxemos aqui o Consegov atendeu uma sugestão do Sejur de trazer a Fernando Eda, da Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ela é delegada de polícia do Estado de São Paulo desde 1998, doutora em 2020, mestre em 2011 em Educação pela Universidade de Sorocaba, graduada em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru, coordenadora do Centro de Estudos Superiores da Polícia Civil, que oferece cursos de pós-graduação em Polícia Civil e Sistema de Justiça Criminal, Direitos Humanos e Medicina Legal. Professora da Acadepol desde 2001, com ampla experiência na docência do ensino superior desde 2007, especialmente nas áreas de Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. É pesquisadora na área da educação, com foco no cotidiano escolar e na relação entre formação policial e gênero em práticas docentes.
coordenadora adjunta do Grupo de Pesquisa em Gênero da Acadepol. Sem dúvida, temos aqui uma grande especialista para debater esse assunto, e desde já peço que os nossos participantes coloquem as suas questões aqui pelo chat e nós transmitiremos. Claro, é necessário fazer uma seleção das perguntas, porque obviamente não dá para responder a todas, mas é isso. Passo a palavra para a professora Fernanda. Fernanda, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. É uma alegria tê-la aqui. E, por favor, estou curioso para conhecer a sua abordagem para debatermos um pouco mais esse assunto. Me ouvem bem? Estão me ouvindo Perfeitamente. bem? Muito obrigada, Roberto. É um prazer imenso estar aqui nesse evento. Então, gostaria de agradecer desde logo a equipe da EMASP, porque é muito importante essa integração. Não há dúvida que as escolas de governo, elas precisam observar que as mudanças aconteceram e estão acontecendo de maneira muito veloz. Então, é muito necessário que a gente troque informações, que a gente converse e principalmente, né, como é que a gente pode pensar no uso da inteligência artificial nas práticas, tanto pedagógicas como também nas práticas de pesquisa. Queria agradecer a presença da minha diretora, a doutora Márcia Luiza Mendonça Ruiz, que também nos prestigia, para falar um pouquinho, né, nessas questões que estão sendo muito importantes. E pegando o gancho das palestrantes anteriores, porque nós precisamos realmente pensar sobre o impacto social do uso da inteligência artificial em todos os setores, e principalmente para nós, das escolas, né? Precisamos pensar nesse impacto para solucionar problemas de gente, problemas que teremos no nosso cotidiano escolar, no nosso dia a dia, e enfrentar esse tema da inteligência artificial, né, na educação, principalmente nessa área tão sensível que é a área da segurança pública. E pensando nisso, eu queria apresentar a nossa instituição para vocês, né, a Academia de Polícia Coriolano Nogueira Cobra. Ela está sediada hoje dentro do campus da USP, né? Nós temos a nossa sede, nosso campus 1, logo ali na entrada, mas trabalhamos principalmente com a Polícia Civil. A Academia de Polícia, ela busca a formação, a capacitação e principalmente o aprimoramento, né, dos nossos policiais civis, que atualmente contam com mais de 27 mil policiais, né? E para isso a Cadepol no seu campus 1, né, ela tem uma estrutura bem organizada, né, com de 50 salas, temos 3 mini auditórios, temos um auditório central. Espero que vocês não estejam ouvindo essa barulheira aqui. Tá muito alto o barulho, gente? Não? Tá tudo bem? Tá tudo super tranquilo, não tem barulho nenhum, Fernanda. Obrigada. Porque você sabe que é a lei de Murphy, né? Quando você inicia a sua fala, é a hora que os barulhos resolvem aparecer. Então, meus caros, a Cadepol, ela conta também com o Campus 2, em Mogi, que tem uma nova estrutura, né, que foi recentemente reformada e reconstruída, e temos também 10 unidades de ensino espalhadas ao longo do estado de São Paulo. Então, além do Campus 1 e o Campus 2, a Cadepol conta com 10 unidades que vão trabalhar também com essa questão do ensino e aprendizagem. O que aconteceu? Em 2023, né, houve uma alteração com a nova gestão da doutora Márcia Luiza Mendonça Ruiz, que ela ingressou agora com uma visão muito particular e muito própria do ensino profissionalizante. Então, com essa gestão, houve a reconfiguração integral de todos os cursos da Cadepol, iniciando com a edificação do nosso projeto político institucional, e em razão disso, né, uma série de consequências, a mudança do nosso projeto político-pedagógico, das matrizes curriculares e dos nossos planos de ensino.
E hoje em dia a Cadepol conta não só com medicina legal, direitos humanos, sistema de justiça criminal, mas também com o curso de criminalística, né, recentemente aprovado, a pós-graduação em criminalística e perícias forenses, e também agora especificamente para gestão. Então nós temos uma pós-graduação em gestão em segurança pública, e isso fez com que todos os nossos planos de ensino fossem reconfigurados. Vocês sabem que toda mudança ela tem um foco, e o nosso foco principal foi a nossa formação agora de 2024, que a Cadepol foi responsável pelo ingresso de 3.536 profissionais novos dentro da nossa Polícia Civil, né? E isso resultou em muitas turmas ao longo, né, de todo o ano anterior. Toda mudança, ela demanda alterações, e com isso veio a questão do ingresso, né, da inclusão das metodologias ativas dentro do nosso ensino. Voltado para quem as metodologias ativas? Elas voltadas principalmente para os nossos professores, para o nosso corpo docente. E a ideia era: como é possível criar uma aula incrível? Então, nós começamos o nosso curso de Metodologias 2 com essa incitação, esse questionamento aos nossos docentes. O que eu posso fazer para modificar o meu processo de ensino e aprendizagem, modificar a minha maneira de dar aula, trazendo um elemento alterador que faça com que o nosso policial fomente o pensamento crítico, fomente ideias voltadas mais à sua atuação, e para isso a gente tem que incrementar o nosso ensino profissionalizante. Primeiramente, nós batemos na ideia das habilidades diretas. Como nós falamos anteriormente, né, vocês também pontuaram, existe uma diferença entre automação e inteligência artificial. Então, alguns pontos de automação do ensinar, eles aparecem exatamente no quê? E como eu tenho essas habilidades diretas, que vão aparecer de que forma? Como eu uso as ferramentas tecnológicas, inicialmente com a questão da gestão do tempo. Eu tenho absoluta certeza que, em havendo docentes dentro aqui do nosso público, se eu perguntar para cada um de vocês, se a sua disciplina tem tempo suficiente em sala, eu acredito que uma grande maioria, se não, né, sobejamente a integralidade dos nossos professores, vai dizer que o tempo é curto, que nós temos pouco tempo em sala. Então, as ferramentas tecnológicas vão agregar uma possibilidade de melhoria de gestão do nosso tempo, e para isso a Cadepol conta com o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, o nosso professor, ele incitado a trabalhar mais com o ensino à distância. Então, as ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem, elas vão ser apresentadas para o nosso professor, e isso não tem nada a ver com a questão da inteligência artificial, mas para que ele comece o quê? Ingressar nesse mundo, que é um mundo que vocês vão ver que serve ainda um pouquinho acaba surtindo um pouquinho de resistência. Além dessas habilidades diretas, nós trabalhamos com a questão da organização do conteúdo, porque a organização do conteúdo está totalmente vinculada aos outros dois temas, que é a contextualização da nossa prática e a utilização dessa prática para um ensino efetivamente crítico, para o ensino reflexivo. Então, o que acontece? Essas habilidades diretas, elas vão melhorar bastante o nosso ensino-aprendizagem, principalmente por quê? Porque o tempo em sala vai ser priorizado exatamente para as metodologias ativas, como que a gente vai usar na prática. E aí surge a grande pergunta, né? Que eu acho que é para isso que estamos aqui. É possível barrar o uso da inteligência artificial, meus caros, dentro do ensino-aprendizagem? A gente consegue impedir que o nosso aluno use a inteligência artificial? E aí, o que vocês acham?
E fica aí a pergunta, e nós fazemos essa pergunta para os nossos docentes, e é óbvio, né, que a resposta é o quê? Não, não dá. Toda vez que a educação teve alguns pontos, né, de inflexão, eles acabaram resultando em grandes questionamentos internos do professor sobre a educação, sobre os rumos da educação. A verdade é essa, meus caros. Então, quando nós passamos da escrita manuscrita para as gráficas, nossa, agora hoje o conhecimento vai ser disseminado. E eu acredito que uma grande parte das pessoas que aqui estão, elas também assistiram o ingresso da internet, ou pelo menos a popularização do uso da internet no dia a dia das pessoas. E nesse momento, o que que aconteceu com os educadores? Olha, nossa, acabou a educação, agora vai ser um copia e cola. Antigamente a gente estudava, antigamente a gente pegava as enciclopédias, as bibliotecas, e a gente hoje em dia não vê mais isso, né? Hoje em dia você acaba observando que, olha, não, mas veja, e não mudou. A grande questão é que a educação continua caminhando, e o mais recente ponto de inflexão, ou seja, de mudança, né, de mudança de comportamento docente e discente, foi o uso da inteligência artificial. E, meus caros, a questão nós não podemos mais ser ludibriados, nem nos ludibriar com esse uso. E para isso a gente apresenta, nesse momento do nosso curso de Metodologias Ativas 2, a gente apresenta algumas ferramentas que os nossos discentes estão utilizando, e esse uso, ele acaba muitas vezes confundindo, não o professor, mas confundindo essa relação docente e discente, como se aquele uso fosse um uso legítimo, fosse um uso correto. Uma dessas ferramentas, por exemplo, é o Soft Tuller, não sei se vocês conhecem, muita gente conhece outros aplicativos, o Gama, o Prenze, entre outros, para fazer apresentações. Então, nesse caso, nós usamos, só joguei lá investigação criminal, porque como a Cadepol, ela trabalha, vocês devem ter visto que nós temos um público-alvo muito específico. E desde 2020, ciências policiais entrou dentro da área de conhecimento do MEC. Eu não sei se isso é amplamente divulgado, mas hoje, tanto a parte de docência quanto a parte de pesquisa é muito importante, porque somos uma ciência particular. Então, no caso aqui, a gente mostra o Soft Tuller, a gente mostra o Prezi e apresenta o quê? Olha, seminários hoje, ainda são práticas pedagógicas legítimas, mas, vírgula, né? O que que acontece? São práticas que devem ser o quê? Aprofundadas. Eu não posso mais me contentar com aquele seminário que o nosso aluno vai, ele apresenta e ele vira, desculpa a brincadeira, mas ele vira e ele lê esse slide. Isso hoje acaba trazendo uma superficialidade, uma profundidade rasa dentro daquilo que é necessário para a questão educacional. Tudo são flores, meus caros. Então, a gente apresenta todas essas ferramentas, a gente faz esses questionamentos. Por quê? Porque o nosso corpo docente da Cadepol é um corpo docente muito particular, para que você ingresse dentro da Academia de Polícia como professor, você passa por um concurso público, é um concurso público de provas e títulos, mas isso também amplifica o nosso rol de atuação, porque as ciências policiais é, uma área de conhecimento muito recente, trans e interdisciplinar, muito particular, com uma gama de professores geracionais muito divergente. Então, temos professores que recém-ingressaram dentro do nosso plantel, dentro do nosso corpo docente, mas temos professores que já têm muitos anos de carreira, 20, 30 anos de carreira, né? Então, vocês podem imaginar que nem tudo são flores e temos algumas barreiras, algumas divergências a brecar.
Então, primeira coisa que nós temos que ponderar, meus caros, que o uso da inteligência artificial ele causa muita confusão. A maior parte das inteligências artificiais generativas, elas trabalham umas sobre outras. Vocês estavam comentando sobre o Olhama, alguns professores nossos já usam o Olhama de uma forma muito específica, mas o que temos hoje? Mais de 3.000. Se ponderarmos, talvez mais de 4.000 inteligências artificiais diferentes, com focos totalmente distintos, com uso que muitas vezes para a prática pedagógica é super legítimo, confirmado, mas para a pesquisa ele não funciona. Inclusive, isso é uma ponderação que eu estava conversando com a equipe da EMASP, porque muitas vezes a mesma inteligência artificial ela vai ter um uso eficaz para uma atividade, mas para outra ela vai ser coalhada de alguns vieses, de alguns problemas que vão resultar em questões que, no final, podem causar uma divergência. O que nós constatamos ao longo dos nossos cursos? Porque nós já tivemos o Metodologias Ativas 1 e estamos no Metodologias Ativas 2 agora, né? É a segunda etapa dessas ferramentas educacionais distintas. Tá travando um pouquinho? Vamos lá. A primeira coisa, meus caros, é resistência. Então, vocês vão perceber, normalmente, que o corpo docente, por questões geracionais, muitas vezes vão ter resistência a mudanças. Claro que é muito comum, toda vez que um sistema altera o seu layout, a sua configuração, eu acho engraçado que a reação nossa é. Mudou, estava aqui, não está mais. Cada vez que o Teams altera, qualquer sistema se modifica, a gente vai ter uma resistência. Só que a inteligência artificial tem uma questão muito mais preponderante, que é o fator geracional. Enquanto as gerações mais jovens são super abertas ao não só o uso, mas também usufruir daquilo que ela melhor pode proporcionar, gerações que têm mais resistência, elas vão tentar evitar ao máximo o uso da inteligência artificial. E isso necessita o quê? De uma demanda institucional, como foi isso que a Cadepol tentou implementar, uma mudança quase que impulsionada por uma política pública para que a gente consiga trazer para dentro da prática do ensino-aprendizagem novas ferramentas. E principalmente desconfiança. A desconfiança, ela aparece muito dentro das falas, dos relatos do nosso corpo docente, porque quando você não sabe usar uma ferramenta, como nós havíamos comentado antes, as palestrantes já haviam proposto, quando eu não sei fazer um prompt adequado, o que isso acarreta? Eu não tenho uma resposta correspondente à minha pergunta. Ou muitas vezes essa resposta ela vem totalmente atabalhoada frente àquilo que eu questionei. Se eu faço isso uma, duas vezes e eu não tenho aquilo que eu imaginei que eu fosse obter, automaticamente o nosso corpo docente ele acaba não só resistindo, mas simplesmente descartando aquela ferramenta do seu uso cotidiano. E onde especificamente nós estamos utilizando isso? Vejam que nosso curso de metodologias 2, né, ele traz ao todo 6 práticas pedagógicas, 6 metodologias ativas diferentes. A gente começa com aquário, depois a gente vai para mapas mentais, 1, 2, 4 todos, rotações por estações, brainstorming e aprendizagem baseada em problemas. E no caso, onde nós trabalhamos o uso da inteligência artificial especificamente, aqui, na rotação por estações.
A rotação por estações, ela é uma metodologia ativa, que ela tem, entre aspas, uma pegada, uma característica tecnológica, isso é íncito dessa própria metodologia. Então, nós agregamos a tecnologia no uso dessa prática efetiva. De que forma, meus caros? Pelo seguinte, a primeira estação vai trabalhar com a ferramenta de H5P, a segunda, com a edição de podcast, a apresentação de como isso pode ser utilizado. A terceira estação, ela trabalha especificamente e muito mais voltada ao uso da AI na produção de textos. Por quê? Porque nós temos, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, uma, uma edificação de trabalhos de conclusão de curso especificamente nos nossos cursos de pós-graduação. A quarta estação trabalha com a videoaula e a quinta estação trabalha com a inteligência artificial na prática pedagógica. Então, eu faço uma separação, a Acadepol faz uma separação entre o uso da IA na produção textual, ou seja, o uso da IA atrelado à pesquisa científica, e o uso da IA na educação, nessa relação docente-discente na prática pedagógica. Então, a primeira estação vai trabalhar com essa ferramenta muito mais vinculada à automação, mas também vinculada um pouquinho à inteligência artificial. A segunda, nós trabalhamos com o podcast. Por quê? É meio comum e meio geral que nós temos dificuldade de trabalhar a parte conteudista dentro de sala. Então, vejam que cada vez mais nós temos um condensamento daquilo que é material, daquilo que é conteudista, para que eu possa trabalhar em sala. Então, um podcast hoje é uma ferramenta que, primeiro, meus caros, nosso aluno está muito acostumado com esse tipo de uso. Ele vai ouvir o podcast nos locais mais variados possíveis, desde no seu deslocamento, no seu traslado, da sua residência até a sua escola de governo, ou também dentro do seu momento de lazer. Então, é uma ferramenta que ele tem familiaridade, ele gosta e é uma ferramenta que condensa. Então, o que nós estamos incitando os nossos professores? Do uso do podcast para evitar essa parte conteudista. Eu trago o conteúdo por um elemento fora de sala de aula, para que eu possa, em sala, trabalhar outras questões problemáticas voltadas para a atividade policial propriamente dita. Atividades que vão necessitar de reflexão e de crítica, vinculando todas as áreas que as ciências policiais trabalham, de direitos humanos até propriamente as questões de ética, de gestão financeira, de gestão em segurança pública, entre outros. Em seguida, a terceira vai falar da inteligência artificial na produção de texto. Por quê? Porque quando você trabalha vídeo, quando você trabalha, por exemplo, a criação de imagem, isso fica muito claro. Então, os vieses que a inteligência artificial tem, porque temos vieses racistas, misóginos, etaristas dentro da inteligência artificial, porque ela trabalha com probabilidade estatística, como tão bem foi pontuado, na imagem e no vídeo fica muito claro. Mas também temos no texto, na produção textual. Então, é um momento que nós trabalhamos questões de ética, trabalhamos as questões do uso adequado dentro da produção de texto, por quê? Como vocês bem pontuaram, soberania dos meus dados. O que é que eu posso passar para uma inteligência artificial sem isso comprometer a minha atividade propriamente dita? A próxima estação vai trabalhar com a videoaula, vídeos propriamente ditos, que é muito semelhante com a razão de existência do podcast. Então, eu uso o podcast e o vídeo para tirar a parte conteudista de sala e introduzi-la no momento pré ou pós-aula, tá? E, por fim,
a inteligência artificial na prática pedagógica propriamente dito. E para isso, nós trabalhamos, ou pelo menos incitamos os nossos professores a trabalhar com o notebook LM. E quais foram, apresentamos vários, tá, gente? Nós apresentamos, como eu vou mostrar para vocês, várias outras ferramentas, mas do ponto de vista educacional, ele traz algumas pontuações interessantes. Então, vejam, eu deixei o erro proposital aqui na tela. A inteligência artificial é o nosso auxiliar. Ela nunca pode ser o nosso supervisor, em hipótese alguma, em nenhum sentido, e muito menos na educação. Então, vejam que quando você pede para a inteligência artificial criar uma imagem, ela cria essa imagem com base numa estatística provável. Eu brinco sempre com essa frase: quem não tem cão, espero que vocês tenham respondido caça com gato, né? Vejam que por que a inteligência artificial vai responder dessa maneira? Porque a maior probabilidade estatística é que essa seja a resposta. E normalmente as inteligências artificiais, elas se retroalimentam, principalmente as gratuitas. Quando você lê o contrato ali de adesão, que todo mundo vai assinando sim, 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 concordo, 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 concordo. Você está autorizando o uso desse dado para a própria inteligência criar novas informações. Notebook LM, confiando naquilo que o contrato nos diz, ele não faz isso. Então, o notebook LM, na versão gratuita ou na versão paga, nas duas, o que ele faz? Ele se compromete a que não use os dados que você está inserindo lá dentro. O que o notebook LM na educação nos ajuda? Muita coisa. Preparar um material específico para aquele aluno. Então, por exemplo, nós tínhamos um aluno e esse aluno ele tinha dislexia, dificuldades de trocas entre determinadas sílabas, dificuldades de leitura em razão. Eu peguei todo o meu material, joguei lá dentro e ele fez a alteração. Eu dei o prompt pedindo para que ele modificasse o material. Ele fez a alteração, ele criou um material novo, com base naquilo que eu havia inserido, e eu passei esse material para esse meu aluno que tinha essa dificuldade particular. Foi muito bom. Então, vejam que é uma ferramenta que vai ajudar na preparação das aulas, ele tem fácil manuseio, e vejam aí, quando eu peço para a inteligência artificial criar uma imagem, consulta rápido, consulta rápido, eles erram. Tá? Então, a inteligência artificial, ela tem essa questão, ela vai nos auxiliar, mas de forma alguma ela não pode prescindir da presença do docente em todos os momentos, principalmente quando eu falo de aluno, né? Então, o notebook LM, ele vai criar também podcast, ele auxilia a modificação, como eu falei, de material, não só em PPT, como em PDF, ele tem vários formatos, então ele é trazido para dentro do nosso curso para auxiliar os nossos professores. Nós pontuamos também a questão dos problemas, né, do uso indiscriminado da IA na pesquisa, quando a gente vai falar da produção do texto, principalmente voltada às imprecisões, a questão da superficialidade e, principalmente, meus caros, a questão do viés. O viés aponta bastante para essa questão do racismo, a questão da misoginia, que aparecem com bastante frequência quando você vê dentro do algoritmo da internet, né? E o plágio. Nós batemos muito na tecla de como a inteligência artificial acaba sendo um fomentador do plágio, e se o nosso aluno não tiver plena convicção sobre isso daí, isso vai causar uma grande distorção no resultado da produção textual que ele vai ter, tá? A Cadepol, agora em 2024, por que se preocupou tanto com isso? Porque a Cadepol está trazendo, em razão da atual gestão, um olhar particular na pesquisa, na produção e pesquisa científica. Ano passado, nós fizemos 504 trabalhos de conclusão de curso que geraram mais de 500 artigos científicos com foco principalmente na pesquisa de campo.
Então, a Cadepol tem trazido muito essa preocupação para dentro de sala de aula, buscando sempre o aprimoramento das ciências policiais, porque, como eu falei, desde 2020 nós tivemos essa modificação, tá? O que que nós trabalhamos dentro da pesquisa científica? A gente trabalha bastante com Semantic Scholar, trabalha com Scopus, trabalha com Litmaps, Connect Papers, entre outros. Trouxe só alguns desses casos, né, que são ferramentas que nós trabalhamos aí sim, atrelado à pesquisa científica. Infelizmente, em razão de demanda de tempo, a gente não pode, eu não vou conseguir aqui especificar exatamente todos os pormenores de trabalho que a gente faz, mas também tem outras inteligências artificiais que podem ser atreladas a essas, Elicid é uma delas, entre várias outras, mas a pesquisa científica, ela tem que principalmente pensar na inteligência artificial como um facilitador. Sempre um facilitador. Nunca, mais uma vez, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas nunca como um supervisor, porque isso gera uma questão ética muito importante no final. Como eu falei, nós trabalhamos também com o ChatGPT clássico, mostrando claramente dos problemas que o chat ele tem, né, na obtenção desses dados sensíveis. Mostramos o DeepSeek, mostramos o Google Scholar, que está atrelado à Web Science. Então, todas essas inteligências, elas são trazidas dentro do nosso curso para que o nosso professor, primeiro, tenha contato com elas, consiga entender o que elas podem trazer de benefício. Nós temos outras, tá, gente? A gente tem Perplexity também, temos várias inteligências artificiais que podem nos auxiliar, que são comentadas, mas a ideia, meus caros, é principalmente que o nosso professor tenha esse primeiro contato. Ele quebre, ele destrua essa barreira que muitas vezes ele se impõe para o uso da inteligência artificial. Quando o docente ele se encapsula, ele evita o uso da inteligência artificial, o que que acontece, gente? Ele fica muito refém do produto que o alunado apresenta para ele. Por óbvio, né, meus caros? Porque aí sim ele não sabe como funciona. Então, o texto produzido por inteligência artificial, quem está acostumado a usar, ele bate o olho, parece que já é algo intuitivo, a gente já sabe se tem inteligência artificial ali, por uma questão de cadência, separação, a quantidade de palavras. Estávamos até comentando, olha, a própria inteligência fala, não use mais do que 20 palavras por frase. Tudo isso acaba criando um processo de leitura que o docente, ele identifica o uso indevido dentro da pesquisa. Mas se ele não tiver acostumado, gente, fica muito difícil. Se ele não sabe, se ele não, muito bem, se ele não se atualiza, se ele não observa como esse uso acontece na prática, ele acaba sendo, não vou dizer ludibriado, mas ele acaba se equivocando no resultado daquilo que o aluno passa para ele, o que ele mostra. Ao todo, nós já tivemos 10 turmas, 269 professores já foram devidamente capacitados pelo Metodologias Ativas 2. Metodologias Ativas 1 praticamente completou todo o nosso quadro docente, é um quadro amplo. Nós temos mais de 600 professores na ativa hoje, porque como vocês viram, né, nós temos muitas vezes cursos concomitantes que têm essa demanda, dessa quantidade de professores atuando simultaneamente. E a ideia é que até o final do ano o nosso corpo docente seja integralmente instruído sobre essas questões que eu havia passado para vocês. Porque a ideia, a grande verdade, meus caros, que a ideia é criar uma aula incrível. E nós só criamos uma aula incrível com o nosso corpo docente, com pessoas, com gente, porque por mais que a instituição busque trazer essas inovações para o ensino profissionalizante, por mais que uma instituição queira implementar inovações, queira trazer a tecnologia para o nosso dia a dia, se o nosso
Se o nosso professor, se as nossas mulheres, os nossos homens não estão imbuídos dessa vontade, não funciona. Não funciona. Trabalhamos para a gente, trabalhamos para que essas ferramentas elas possam ser divulgadas o máximo possível, porque a Cadepol não pensa em si, ela pensa realmente em trazer o melhor da educação para que o nosso policial seja o melhor na sua atividade fim, que busca o quê? Exatamente a segurança pública para o nosso cidadão. Meus caros, muito obrigada. Agradeço e estou aberta aí para eventuais questionamentos. Muito obrigado, Fernanda, por essa exposição muito bem feita. Fiquei impressionado realmente como vocês estão conseguindo utilizar a IA na melhora da prática pedagógica do professor. Nós temos aqui algumas questões que, na verdade, são colocações, que eu vou fazer a partir delas e fazer algumas provocações minhas, então, porque não há questões especificamente, né? Então, a maioria do pessoal está dizendo a tecnologia IA é algo posto na sociedade, por isso a necessidade de aliarmos nossa realidade fazendo bom uso dela. A IA faz parte do cotidiano educacional e, bem usada, pode ser uma ótima ferramenta. É uma ferramenta facilitadora, porém, sempre suas respostas devem ser analisadas de forma crítica. Então, acho que existe um consenso que a coisa é boa, né? Ela só precisa ser bem usada. E esse é o nosso debate aqui. Então, e aí, dentro dessa questão, eu queria te fazer uma provocação aí, primeiro sobre o foco do professor, né, que eu acho que é mais o que foi a sua abordagem, e depois eu queria passar um pouquinho do foco do aluno. E, Fernanda, com muita tranquilidade, tá? Porque nós estamos aqui para debater. É um assunto novo, tá tudo em aberto, tá todo mundo discutindo, então não há respostas certas, né? Então é para a gente discutir mesmo. E essa questão da personalização do ensino, eu gostei muito do exemplo que você deu. E aí, sim, voltando a essa ideia, né? O problema é o mau uso, né? Então imaginem agora as grandes escolas de ensino em massa utilizando desse recurso sem a devida, digamos, crítica, sem a devida análise desses materiais. Pelo amor de Deus, não é o caso, você deixou muito claro, foi uma pessoa. Mas eu fico imaginando essa proposta, e aí para discussão mesmo, não é a sua proposta, mas uma proposta que eu já vi circular, de personalização do ensino. Então, a IA criaria conteúdos de acordo com a capacidade de cada aluno. Isso me deu um certo arrepio quando eu vi, confesso para você, porque Sim. numa questão específica de um transtorno diagnosticado, isso é espetacular. Agora, criar categorias de aluno a partir de conteúdo me preocupa um pouco, tá? Então, só quando fazendo essa primeira colocação. Não sei se você quer comentar algo a respeito especificamente disso. Olha, a sua preocupação é a minha. Então, realmente, quando a gente pensa em personalização do ensino, aprendizagem, pelo menos a Cadepol, o olhar que nós temos, pedagogicamente falando, é pensar no indivíduo e no como aquela ferramenta pode melhorar o ensino de questões particulares da pessoa. Então, a personalização, nesse sentido, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Quando eu detecto alguma dificuldade específica daquele aluno, eu tenho primeira coisa, eu tenho um professor que identificou uma dificuldade, e ele vai adequar o seu material para aquela pessoa. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Você consegue o quê? Diminuir as disparidades. Por quê? Porque aquele indivíduo tem uma questão que não é vinculada ao cognoscivo dele, não nada a ver com isso. É uma questão particular que precisa ser sanada. E aí o professor, ele entra como um catalisador de benesses. Simples assim. Mas a personalização do ensino de pensar que eu vou ter materiais diversos para pessoas categorizando o aluno, isso é muito complexo. E isso me preocupa porque não é a finalidade do ensino. A finalidade do ensino é conseguir o quê? Trazer desenvolvimento pessoal.
né? E claro que eu tenho um resultado final, quando principalmente nós, dentro do ensino profissionalizante, nós como escolas de governo, nós temos um foco diferenciado, não é o foco do ensino formal. Eu estou pensando num agente público, eu estou pensando em alguém que tem uma atividade específica. Então, eu não posso pensar em gradações que fazem com que alguém esteja de somenos importância em relação ao outro. Então, eu fico, sim, preocupada, a sua preocupação é minha, porque realmente a gente precisa adequar. Quando eu falei do notebook LM, o notebook LM, primeiro, o que que ele é, o que eu achei, nós achamos pertinentes, porque, se eu não me engano, teve essa pergunta no chat. O notebook LM, ele, na versão gratuita e na versão paga, existe um comprometimento contratual da inexistência de retroalimentação. Então, o que você insere ali dentro não vai fazer com que a plataforma use aquelas informações continuamente. E principalmente para nós que estamos no setor público, isso é muito importante. Porque, veja bem, se houver um vazamento de uma informação que eu inseri e ela é importante, eu tenho uma regra contratual daquele aplicativo dizendo que ele não iria fazer isso. Então vejam que eu tenho uma certa segurança no meu uso, diferentemente de muitas outras inteligências artificiais generativas, que a primeira coisa que eles colocam é o quê? Que aquilo que for inserido será utilizado sim para a própria plataforma se implementar, né? Ou melhor, para ela se desenvolver. Então, é muito importante que a gente use a inteligência artificial de uma forma muito responsável, para evitarmos É, consequências futuras. é isso, sem dúvida nenhuma. E uma outra questão que eu queria agora puxar um pouquinho para o foco do aluno, e aí volto a dizer, é um tema absolutamente novo, e a ideia mesmo é a gente trazer e provocar reflexão, não espero uma resposta sua, tá? Mas eu estava refletindo sobre o nosso painel e estava desenvolvendo, na verdade, a disciplina de didática do ensino superior e metodologia, que eu sou o professor responsável na nossa pós. E um dos temas é o estudo ativo no ensino jurídico, porque eu acho que, claro, todos aqui, os educadores têm um consenso que o foco da aprendizagem hoje é o aluno e não o professor, isso é desde a década de 60, não é um quesito para debater aqui. Sim. Mas o que eu fico pensando como que a IA pode ajudar o aluno no processo de ensino ativo, né? Essa reflexão que eu acho que a gente vai ter que ter daqui para frente também, né? Como preparar esse aluno para que a IA seja uma boa ferramenta de estudo para ele, porque veja, e aí eu vou falar do Roberto Aluno, tá? Me lembrando, o Roberto Aluno tinha uma dificuldade enorme de gravar conteúdo via ouvido. Eu nunca fui um cara auditivo, sempre tive muita dificuldade. Então, transformar em podcast, para mim, não ia funcionar, porque eu não ia gravar absolutamente nada. Eu era um cara que gostava, eu só assimilava sentando e resumindo um texto. Era a forma que eu fazia. E aí eu fiquei refletindo, nossa, mas a IA vai resumir os textos. E o cara não vai pensar logo, porque ele não fez esse exercício crítico da síntese, né? E aí eu fico pensando nessa, como que a gente vai ter que evoluir para que essa ferramenta auxilie o aluno no processo de ensino individual dele, não substituindo o professor, mas como um apoio, como você disse. Então eu fico imaginando o aluno fazendo um exercício ali de fazer um resumo e colocar no chat GPT para ele avaliar, ou vice-versa, né? Fazer um resumo no chat GPT e avaliar e comparar sem olhar, né? Primeiro fazer e comparar o dele com a... Acho que esse processo do estudo ativo é uma coisa que a gente vai ter que refletir muito de como fazê-lo, né? O professor tem muita ferramenta para auxiliá-lo. E o aluno, será que o tanto que vai ajudar? Não. E aí, Fernanda, não é ajudar no sentido de simplificar, e sim no sentido de um aprendizado. É essa questão que eu acho que se põe, na minha visão, assim, como a questão a ser descortinada aí para os próximos meses, anos, e se tudo vai mudar daqui a pouco eu não sei, mas desculpa pela pergunta de sopetão, mas eu queria também, se você já passou pela sua cabeça. Olha, isso é algo que eu já refleti bastante, como as ferramentas de inteligência artificial podem auxiliar o aluno num
conhecimento sobre a temática. Então, eu penso o seguinte: hoje a gente já tem vários candidatos a concursos públicos que usam inteligência artificial para fazer perguntas e eles respondem. Então, eles respondem a pergunta e eles conseguem, assim, verificar o conhecimento que eles já possuem. Esse é o primeiro ponto. Então, a IA funcionando como um tutor. Então, a IA como um tutor, ela pode auxiliar o aluno para que ele crie provas específicas para ele mesmo. Nós temos inteligências artificiais que podem auxiliar na criação de mapas mentais. Então, quando eu penso no mapa mental, não só o mapa mental como memorização. Porque o mapa mental, quando você fala para o nosso discente, ele só lembra de mapa mental para decorar algum conceito, e mais nada, né? E não é só, né? O mapa mental hoje ele pode ser amplamente utilizado para organizar um conteúdo, para estruturar ideias, e temos mapas mentais para quem que é visual. Ah, não, eu sou uma pessoa como você, 100% visual. Eu vou guardar aquilo que eu enxergar. Então, eu posso usar um mapa mental e pedir para ir criar um mapa mental. Claro que, se fosse o aluno criando, seria muito melhor. Infinitamente melhor. Porque a técnica do mapa mental atrela os seus processos cognitivos com aquilo que visualmente você está criando. Mas muita gente consegue trabalhar com mapa mental, hoje gerado por inteligência artificial, e guardar, fecha os olhos, memoriza, grava aquela ilustração e isso se insere dentro do seu processo. Então, assim, tem várias formas que o nosso aluno precisa ser ensinado. Mas veja bem, para que o meu aluno seja ensinado como extrair o melhor e não se perder nas aliás, quase 4.000 inteligências artificiais que nós temos hoje, o professor precisa saber usar. Essa é a diferença. Eu não tenho um aluno devidamente direcionado, vetorialmente levado ao melhor, se o professor não sabe. Essa é a grande questão. Eu preciso que o meu docente tenha, primeiro, um conhecimento amplo do que existe, mas não que ele saiba tudo. Tá, mas olha, eu trabalho com 4, 5, 6 ferramentas diferentes, só que eu extraio o que tem de melhor nessa ferramenta. E eu ensino o meu aluno a usar. Eu mostro para ele a melhor forma possível. Vou te dar um exemplo como a IA, ela pode ser boa ou ela pode ser péssima. Eu estava conversando com um professor nosso, que é o professor de sistemas. Nós temos sistemas policiais, que são os sistemas que nos auxiliam dentro da investigação policial. Porque eu acabei não explicando, a Polícia Civil faz isso, né? A atividade fim da Polícia Civil é a apuração de crimes. Que nós temos a Polícia Militar e a Polícia Civil. Nós somos da Polícia Civil, a Cadepol. Então, vejam, trabalhando com esse meu professor, que ele mexe com sistemas, ele é programador e ele está mexendo, inclusive, com o Olhama, ele virou para mim e falou o seguinte: olha, Fê, o que é mais complexo de eu trabalhar com os meus sistemas é que, na hora de eu ensinar o meu aluno, ele se perde. Ele se perde o quê? Em rede social. Ele se perde nessa quantidade imensa que tem. Então, veja, ele hoje em dia entendeu que para que ele traga o melhor de sistemas, ele trabalha com 8 inteligências diferentes. E com isso, ele já conseguiu extrair o melhor que ele pode. Então, a grande questão é, o nosso docente, se ele não tiver conhecimento do instrumental, como é que eu ensino meu aluno? Então, como é que eu ensino meu aluno a escrever se eu não sei pegar no lápis? Então, trazendo isso para a realidade prática, é isso aí. Se eu não sei a letra cursiva, como é que eu vou ensinar ele a trabalhar com isso? E nós estamos no mesmo patamar, no mesmo parâmetro. Hoje a inteligência artificial, ela é um degrau. Ela é como eu falei, um instrumento. E ele precisa conhecer o instrumental. Então, sim, respondendo à sua pergunta, nós já temos vários professores que estão trabalhando com a inteligência artificial e pensando no aprimoramento do aluno. Então, como ele pode trabalhar da melhor maneira possível. Muito obrigado, Fernanda, pela resposta. É isso, né? A gente precisa de gente que saiba usar, porque para instruir o aluno, a ética nada mais é do que a ciência do bom comportamento, né? Então, para usar de forma ética, eu preciso saber ensinar a pessoa a usar, como deve ser o comportamento dela perante
a rede social, a inteligência artificial, perdão. Alguém perguntou sobre a detecção de trabalhos feitos com inteligência artificial. Se a Fernanda quiser dar uma dica, gente, eu vou fazer uma observação, nós estamos com o tempo estourado e não dá para a gente abordar questões policiais aqui, porque não é o foco do evento, ok? Houve perguntas nesse sentido? Desculpa, eu nem vi. Houve perguntas nesse sentido, mas se a gente tivesse com tempo, a gente ficaria batendo um papo aí como a polícia pode reprimir o uso da inteligência artificial. Mas não é o foco do evento e eu vou me permitir cindir o assunto àquilo que interessa. Para o evento, claro, é uma questão relevantíssima, só que não é o objetivo do evento. Então, dá uma dica aí, Fernanda, para encerrar, como que o professor pode detectar ali o uso da inteligência artificial, algum programa, alguma coisa do tipo? Sim, nós temos programas hoje que fazem a detecção de inteligência artificial. O que eu vejo com maior eficácia é o Plagios pago. Ele não é um programa dispendioso, vamos falar assim, né? Ele tem um valor agregado muito bom, porque você pode fazer uma assinatura dele aí por um prazo grande, então ele fica diluído muito baratinho. E ele ajuda, porque na verdade ele não só acha o plágio, ele acha o plágio e ele te dá uma porcentagem, parágrafo por parágrafo, tá? Da possibilidade daquilo ter sido redigido por inteligência artificial. Então, vamos imaginar, ele te dá um relatório específico de texto. Então, chega no final, você joga o texto lá para dentro, ele vai ler o texto inteirinho, ele vai analisar o texto, e é aquilo que eu sempre falo. Muitas vezes o pessoal fala, mas Fernanda, mas a inteligência artificial não é detectável. Eu falo assim, até quando? Até que segundo atrás? Não, mas eu jogo dentro da humanização de texto. O Plagios achou. Então, eu fiz esse teste, eu peguei um trabalho redigido 100%, tá, por inteligência artificial, pedi a humanização desse trabalho, porque hoje nós temos já alguns casos, alguns aplicativos que, entre aspas, né, humanizam o texto, e joguei o texto humanizado dentro do programa e ele achou. Então vejam que a questão ela é sempre progressiva. Enquanto algumas pessoas estão tentando ludibriar, haverá outras pessoas tentando fazer o que nós fazemos, que é exatamente o quê? Trazer a licitude, trazer a regularidade. Então a grande questão é que nós precisamos sempre analisar o texto. E eu vou dar uma dica: quanto mais você trabalha com inteligência artificial, eu não sei o que acontece, vai criando uma expertise, uma intuição no professor, que é impressionante. Eu bato o olho no texto, eu falo, foi feito ou não foi feito por inteligência artificial. O jeito que ele começa, como eu te falei, a cadência da linguagem é muito específica da inteligência artificial. Uso excessivo de atributos, desairoso, odierno. Tem inclusive uma pesquisa que eu preciso procurar, mas eu li essa pesquisa que mostra que a palavra odierno não era utilizada. E a partir do momento da inteligência artificial, dentro dos textos científicos, ela dispara. Então, é um trabalho da FAPESP. Então, ele vê o uso ano a ano, era um patamar muito platô, e de repente, do nada, depois de 2020, faz assim, ó, dispara. Por quê? É inteligência artificial fazendo o trabalho. Então, a minha dica é: use para entender como ela funciona, e sim, há programas que já conseguem detectar. Fernanda, muitíssimo obrigado pela sua exposição. Tinha certeza que meu feeling não falha, eu tinha certeza que ia ser uma baita de uma palestra. E o pessoal está tecendo muitos elogios aqui. E é isso, né, Fernanda? Principalmente também checar a informação. Isso é muito importante, gente, principalmente no trabalho. Aí inventa muita coisa, gente. Inventa lei, inventa caso concreto que não existe, jurisprudência para quem é do direito. É muito sério. Cuidado, nunca joguem um texto de IA sem analisar. É tiro no pé, é passar vergonha, vai por mim. Tá bom, Fernanda, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, Roberto. Valeu. Devolvo a palavra aí para o nosso mestre de cerimônias, nosso grande hostel hoje aqui, Dr. Conrado Tristão.
Muito obrigado, Roberto. E nas suas sugestões, a gente sempre aposta que não tem erro, realmente. Parabéns, Fernanda, pela participação. Parabéns, Roberto, aí, pela sugestão, pela mediação. Foi um momento incrível. Aqui essa manhã está sendo muito produtiva, inclusive para nós que trabalhamos na organização do evento, que já sabíamos mais ou menos o que aconteceria, mas mesmo assim, muitas informações novas e muito interessantes. Parabéns, Roberto e Fernanda, muito bacana. E com essa mesa, nós encerramos o nosso bloco da manhã do seminário Escolas de Governo e Inteligência Artificial. Retornaremos às 14h, na parte da tarde, com outras mesas igualmente incríveis. Por favor, apareçam. Teremos outras escolas de governo também conduzindo a mediação das mesas, palestras sobre proteção de dados pessoais e muitas outras coisas pela frente. Já encerrando esse primeiro bloco, eu aproveito para agradecer aqui novamente a todas as escolas de governo do Consegov que apoiaram em muito, assim como o Roberto, que trouxe uma sugestão, está aqui participando presente, as demais escolas que também apoiaram muito, e gostaria também de fazer um agradecimento especial à equipe responsável aqui pela infraestrutura no dia de hoje. Nós temos aqui na EMASP a Juliane e a Tatiane, que ajudaram demais no Consegov na parte pedagógica do encontro. Temos a Jaqueline, juntamente com a Miriam, que estão aqui dando apoio, todo o apoio de suporte técnico, a Patrícia, a Xará da primeira palestrante, que também está aqui nos acompanhando, e todos os demais que ajudaram muito na parte de tornar este evento aqui hoje algo concreto, algo real. Então, muito obrigado a todos que acompanharam ao longo dessas horas as palestras, e nos vemos daqui a 2 horas, às 14h, em ponto, depois do almoço. Muito obrigado, pessoal.